Mais uma vez com o Eliseu Caetano, porque após meses de incerteza, o presidente da Argentina, Javier Milei, teve uma vitória expressiva nas eleições legislativas deste domingo. Inclusive, ele classificou o dia até como um dia histórico. Vamos voltar a conversar com ele, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, para saber como que foi essa vitória, né, Eliseu? Ao vivo, em tempo real e com essas duas musas do jornalismo nacional. Muito boa tarde novamente para vocês e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Estamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 1h da tarde, com 49 minutos neste momento aqui na costa leste americana. Nesse final de semana, a equipe de jornalismo internacional da Pan ficou atenta, de plantão, acompanhando minuto a minuto a eleição lá na Argentina. Mas não foi eleição presidencial, não foi eleição no Congresso mesmo, viu? E essa vitória de Javier Milei tem sido muito comemorada, não apenas pelos hermanos argentinos, mas por diversos países do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. A vitória de Milei nas eleições legislativas desse domingo foi expressiva. O partido dele, o La Libertad Avanza, o LLA, obteve cerca de 40,8% dos votos e conquistou, portanto, uma ampliação significativa dos assentos lá no Congresso. A participação dos eleitores também foi alta, viu? Algo em torno ali de 67%, 68%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para cima e para baixo. Essa foi a mais baixa para a eleição nacional da Argentina desde 1983, mas ela pode ser considerada também alta pela quantidade de gente que foi votar. A LLA ganhou aproximadamente 64 cadeiras lá na Câmara dos Deputados e elevou também a presença no Senado. Apesar da vitória ser considerada sólida, né, a LLA não alcançou aquilo que eles chamam de maioria absoluta, o que vai implicar aí em futuras negociações para aprovar, por exemplo, reformas importantes que o país precisa e que Javier Milei também quer fazer. O apoio financeiro dos Estados Unidos também é um outro ponto à parte, não é verdade? A gente também acompanhou isso de perto. Tem fala de Trump, e para o Brasil e para a América Latina, isso representa uma mudança no eixo político. Eu conversei com alguns analistas políticos da Colômbia, da Venezuela, e eles foram uníssonos nisso aí. Bom, algumas coisas tendem a mudar, não apenas na Venezuela, mas aqui no Bloco Sul, no eixo sul, de uma maneira geral, porque a Argentina, obviamente, Soraya, vai ficar muito mais forte e mais alinhada com os Estados Unidos. Você comentou que teve fala do presidente Donald Trump, né? Ele repercutiu esse resultado? O que ele disse? Sim, ele já repercutiu, comemorou, né? Ele tem Javier Milei como seu mais novo amigo de infância, um novo velho aliado, digamos assim, e vale a gente lembrar que estava pendente ali uma negociação financeira. Na semana passada a gente trouxe em primeira mão aqui na Jovem Pan que Donald Trump havia liberado algo em torno de 20 bilhões de dólares para fazer um swap cambial, uma troca cambial com a Argentina. Portanto, a Argentina teria uma reserva de 20 bilhões de dólares. Só que Donald Trump deixou claro que se o partido de Javier Milei e Javier Milei, portanto, ganhassem as eleições legislativas, eles levariam mais 20 bilhões, aumentando para 40 bilhões de dólares esse apoio americano, porque esses outros 20 bilhões seriam de incentivos comerciais, venda e compra de produtos. Fora isso, ainda há toda uma negociação com relação ao tarifaço, que também tende a descer para os hermanos argentinos. Com esse pacotão, a gente pode chamar assim, a Argentina vai ser ajudada e de uma maneira muito forte pelos Estados Unidos, que quer, Soraya e Vitória, frear o avanço da China aí no Bloco Sul. Os Estados Unidos têm isso muito em mente nesse momento. É um dos pilares atuais do presidente Trump. Ele precisa frear o avanço da China nas relações com os países aí da América Latina. Daí tem o nosso Brasilzão, que a gente já falou mais cedo, agora entra a Argentina. E ele ainda está tentando a Colômbia. Só a gente fala mais lá para frente. Eu volto com vocês no estúdio. Pois é, Eliseu, tem essa questão, né, de uma tentativa de domínio de Donald Trump sobre países aí da América Latina. Isso, inclusive, foi um dos comentários que a gente já ouviu entre integrantes do Itamaraty,
que o objetivo de Donald Trump, ao impor tarifas sobre o Brasil, não era necessariamente defender Jair Bolsonaro ou a família Bolsonaro, mas interesses de ter realmente países da América Latina sendo subservientes aos Estados Unidos. Essa é a visão, é claro, do Itamaraty, que é chefiado pelo governo Lula, é claro. Eu queria aproveitar, antes de chamar a Beatriz Manfredini, e também trazer que a gente conversou rapidamente com os auxiliares do presidente Lula no Palácio do Planalto, que cuidam aí dessa relação internacional, perguntando sobre, se eles acham que realmente essa vitória de Milei, no legislativo americano, esse fortalecimento da direita na Argentina, não pode impactar a relação com o Brasil, visto que o presidente Lula é um grande apoiador da Cristina Kirchner e de toda a família ali que também já chefiou o país. Mas a resposta foi não, que nada impacta por enquanto. Mas é diferente a visão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que até parabenizou o presidente argentino por essa vitória no legislativo. E é justamente ela, Beatriz Manfredini, que traz essas informações. Bia. Por aqui não foi a primeira vez, que Tarcísio sai parabenizando ou sai em defesa do presidente da Argentina, Javier Milei, viu, Vitória? Já acontece há algum tempo, desde que Milei, inclusive, ganhou as eleições por lá. Depois, em abril, em um outro momento, Tarcísio voltou a elogiar reformas feitas por ele e aproveitou para ajudar ali, colocar nesse jogo ideológico e criticar o governo federal também na época. Então, agora não é diferente, Continua, então, esse jogo de situação e oposição. E como a gente falava mais cedo sobre os posicionamentos de Tarcísio nas redes sociais, isso era algo que ele costumava já fazer e vai continuar ou até mesmo intensificar. Então, ontem, depois do resultado das eleições legislativas na Argentina, ele veio, então, a público comentar sobre o assunto e parabenizar Milei. A gente tem o trecho, inclusive, separou para vocês o que ele escreveu nas redes sociais. Vou ler para vocês, olha, abre aspas. Parabéns ao presidente Javier Milei pela expressiva vitória nas urnas. Na Argentina, a população escolheu seguir por um caminho de coragem e transformação, em busca da prosperidade, da liberdade e do desenvolvimento. Que Milei possa, com o apoio das casas legislativas, realizar as reformas necessárias para seguir devolvendo a esperança ao povo argentino. Fecha aspas. Tá aí, então, o posicionamento de Tarcísio. Mais uma vez, então, reforçando apoio a Javier Milei, como já acontece normalmente. Destaco, inclusive, que Tarcísio costuma citar o presidente argentino em discursos, quando vai falar do cenário internacional, quando vai criticar a política fiscal atual do Brasil e citar exemplos. Ele costuma, então, falar de reformas e de mudanças promovidas por Javier Milei na Argentina. Agora, então, essa publicação nas redes sociais não é diferente, seguindo, demonstrando apoio e acenando para os eleitores de Tarcísio. Ele tem um público que vai bastante de encontro, então, com as ideias do presidente do país vizinho, Vitória e Soraya. É isso mesmo. Obrigada, Beatriz, pelas suas informações, pelos seus bastidores.